Olá pessoal, bom, vocês sabem que a minha praia é segurança. Eu queria fazer uma linha de pensamento, queria conversar com vocês sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro. A gente pode falar, pô, mas é longe, nós estamos aqui em São Paulo, em Santo André, mas é para a gente abrir o olho, porque isso tem uma origem, isso tem uma raiz, tem uma história, e pode acontecer lá, pode acontecer aqui também. Muito embora eu acredite que as condições são completamente diferentes, o clima é completamente diferente, mas se descuidar, pode acontecer aqui também. A sociedade precisa, para resolver, como é que vai resolver o problema do Rio de Janeiro? Aí vem aquele monte de ideia maluca, um monte de ideia estapafúrdia, pessoas querem que, Forças Armadas, Exército, isso e aquilo, e não é esse o caminho, não é força, não é guerra, nós estamos falando de gente, nós estamos falando de brasileiro, comunidades com milhões de pessoas. Precisa ser feito um pacto nacional. Agora, pacto tem um significado um pouco amplo. Tem que ser um pacto diferente do que já foi feito. Porque já foi feito um pacto lá no Rio de Janeiro, há muito tempo, lá na época do Brizola principalmente, só que foi um pacto feito com o mundo criminoso. Um pacto foi feito com os marginais. A polícia não sobe, vocês não descem. Vocês ficam na de vocês, nós ficamos na nossa. E isso dá uma aparente calma. Só que o que aconteceu? Eles foram crescendo, eles foram se estruturando, se enraizando. E com toda a instância de poder, o que acontece? Começa a crescer os olhos. Porque isso dá muito dinheiro, isso dá muito poder. E aquele território, chega uma hora, fica pequeno. Então, começa a briga interna, todo mundo quer as brigas sucessórias. Então a gente vai olhando a história, um matando o outro, sempre para assumir. Esse pessoal não faz, nós não vamos ver um líder de facção, tudo, viver muito tempo, a não ser que esteja preso, aí vive mais, porque na cadeia ele é protegido. Fora, estão sempre se matando para assumir o lugar. Quando não é briga interna, é a briga externa, querendo pegar o ponto do outro, a comunidade do outro, o espaço do outro. Como acontece com países, é o que nós estamos vendo lá na Rússia, na Ucrânia, é isso aí, expandir território. Aí vieram as milícias, da mesma forma brigando com o tráfico para expandir o território. Por quê? É grana, dinheiro, tráfico, a exploração de serviços. E a população é refém disso. Então, quando a gente impede, como fizeram lá, impedir a polícia de entrar, o Estado de entrar, com repressão, sim, faz com que eles cresçam e a população fica refém. Então esse negócio de dizer, não, a polícia entra, a polícia é arbitrária, é violenta, humilha as pessoas, entra na casa das pessoas. O tráfico entra todo dia na casa das pessoas, as milícias entram todos os dias nas casas das pessoas, humilhando, esculachando, cooptando os filhos, às vezes não de uma forma tão direta, sequestrando, mas os jovenzinhos crescem tendo o tráfico como referência. Tendo a milícia como referência, porque eles têm dinheiro, eles têm glamour até da sociedade lá, sociedade classe média, média alta, que frequenta morro para baile funk, frequenta morro para comprar droga. Não pode ser assim, de setores da classe política que vão para lá dar apoio, fazer parceria em troca de voto. Então, para mudar isso aí, mudar essa realidade, tem que ser feito um amplo pacto com a sociedade e parar de glamourizar isso aí, porque a população está sofrendo. Então, todas as vezes, pode olhar, quando a polícia entra, tem um tiroteio, olha, não é um episódio, vamos dizer assim, não é raro, acontece, mas pontualmente, não é muito, assim, a incidência não é tão grande assim, olha, morre uma criança, morre uma pessoa inocente, a culpa sempre é da polícia, sempre vão colocar a culpa na polícia, todos os setores, imprensa, todo mundo, por quê? Porque faz com que haja uma pressão política para que a polícia não entre mais, para que os governos, com medo da repercussão política, desestimulem, impeçam, chegou até o Supremo, impedir as operações. Por quê? Porque pode morrer uma pessoa ou outra. As pessoas estão morrendo todos os dias na mão do tráfico, todos os dias na mão das milícias. E se não morre na hora, vai morrer logo depois, que estiver trabalhando como soldadinho do crime, ou foi incomodar, ou não quiser entregar uma filha para ser amante do traficante, para ser amante do dono da milícia. Isso acontece todos os dias, as pessoas fecham os olhos para isso. Só acham ruim as incursões da polícia. Tem abuso policial? Tem abuso. Agora tem muitas maneiras de coibir. Inclusive quem fica denunciando, vá junto. Vá junto, Defensoria Pública, vai junto. Por que a Defensoria Pública não vai junto? Ministério Público, vai junto. Dá um capacetinho, bota um colete à prova de bala, não precisa ir na frente não. Vai atrás, vai protegido, mas vai junto para coibir abusos.
Agora, uma coisa ou outra, na situação que nós estamos, de guerra conflagrada, acaba acontecendo. Agora, a omissão é muito pior. Gente, nós estamos vendo um estado paralelo. Ah, mas é a geografia. Não é mais. Então, inúmeras comunidades planas, urbanizadas, há um controle, há um estado paralelo. O estado oficial entregou para eles, entregou para o tráfico, entregou para a milícia, nesse pacto aí, né? Começou romanticamente lá atrás, com o jogo do bicho, setor para cá, setor para lá, um não embate. Mas também eles estão aí se matando, um matando o outro. É que agora ninguém mais fala do bicho, o bicho virou uma coisa assim, até infantil, perto do que está rolando lá. Está restrito ao Rio de Janeiro, por enquanto? Tá. Mas vamos abrir o olho para que isso não chegue aqui em São Paulo. Felizmente, esse pacto aqui não existe. Mas a sociedade precisa entender que, haja o que houver, por pior que seja, o poder público, a polícia, ainda é a melhor parceira. É muito melhor ficar do lado da polícia do que ficar do lado do bandido. Esse conforto, entre aspas, que o bandido dá num determinado momento é fictício, é falso, não funciona. A médio e longo prazo, o preço é muito mais caro. É muito mais caro. Então, essa ideia de glamorizar o crime, de passar a mão na cabeça do criminoso, passar pano para o crime, é péssima. E, infelizmente, é uma ideia que está contaminando até a justiça. Então, a gente vê julgados, a gente vê juízes, tribunais decidindo contra a polícia, porque abordou um, abordou o outro. Esse menino que matou a outra menina na escola lá, estava com uma arma na mão. Se ele fosse abordado pela polícia, poderia ter evitado aquele crime. Ah, mas vai abordar um menino, de 16 anos, tadinho, por quê? Que desconfiou dele, por quê? Essa abordagem é ilegal. Coibir a polícia é ruim, coibir as guardas municipais, isso é ruim. Tem um abuso ou outro, vamos coibir o abuso, mas não vamos coibir a polícia. Quem está pagando a conta é a sociedade. Quem vai assumir, quem vai viver as consequências nefastas disso aí é a sociedade. É uma reflexão, você não precisa concordar comigo, nada disso, mas estou simplesmente colocando para vocês a minha visão de mais de 40 anos nessa área, para a gente poder refletir um pouco sobre o assunto. Vamos lá.